Amanda, mais uma vez, veio com aquelas perguntas que você já conhece. Ela tentou justificar o aumento dos ministérios do novo presidente e uma deputada jogou toda a verdade em sua cara. Agora aguenta, Amanda. É o que eu sempre falo, ao invés de fazer os ministérios que existem funcionarem com eficiência, dando um serviço bom para a população e prestando o seu papel, não, tem que acomodar todo mundo e os inúmeros cargos que serão decorrentes deles. Deputada, bom dia. Se for pergunta sobre o futuro, não faça não. A minha dúvida é o seguinte, até uma colocação que eu fiz há alguns minutos aqui no Jornal da Manhã. Em algum momento deixou de ser assim? Porque a partir do momento que o presidente Bolsonaro formou a sua base aliada, aliados também foram contemplados com cargos importantes. No Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, na Codevasf, outros cargos de segundo e terceiro escalão e principalmente com o advento do orçamento secreto, que irrigou os principais aliados e líderes do presidente da República para a formação da base aliada com muitas verbas, talvez mais recursos do que esses deputados jamais tiveram. Então a pergunta é, alguma coisa muda efetivamente? Porque parece que é só assim na fachada, na forma. Olha, Amanda, eu sei que nós temos um problema sim sistêmico, que a gente sabe que esse tipo de acomodação, esse toma lá da cá existe, né? Essa política de coalizão, nós temos presidencialismo de coalizão, realmente é isso, existe essa questão, mas se a gente pega, eu lembro bem, o início do governo Bolsonaro, ele realmente diminuiu muito o número de ministérios, eram 12, 13, depois quando o Centrão entrou no governo dele, que foi um ano depois, isso aumentou para 20 e poucos, então nós temos 20 e poucos ministérios, onde realmente há uma acomodação, onde realmente tem uma quantidade de cargos X, só que o que a gente vê, Amanda, é que sem assumir, já passou de 20 e poucos para 37, sei lá mais quantas virão. Então isso realmente assusta. E um outro dado que assusta enormemente é essa manobra horrorosa que teve para colocar mercadante no BNDES e outras questões da mudança da lei das estatais, porque a régua deveria subir, essa lei veio para subir e veio logo depois dos escândalos de corrupção do PT, né, em 2016, para trazer impessoalidade, para trazer requisitos técnicos. Então, se a gente já começa com uma manobra e já começa com essa ampliação de ministérios, isso realmente complica muito, isso vai abrir a porteira para que 37 virem 50, e o céu é o limite, e quem paga é a população. É verdade. Bom dia, Adriana. A respeito da PEC Fura-Teto, eu queria saber a sua opinião e vou expor o porquê dessa pergunta. Essa PEC ela extrapolou demais os limites financeiros que o Estado suporta. Inicialmente ela na casa de 140 bilhões, mas o rombo disso tudo passa de 200 bilhões, e o próprio o comentarista de economia aqui da Jovem Pan, ele acabou dizendo isso hoje de manhã, na casa dos 230 bilhões. Se fosse apenas os 50 bilhões, aquilo que fosse necessário para honrar o Auxílio Brasil de R$600 mais os R$150 por filho, o seu partido, o Partido Novo, teria votado a favor? Putz, cara. Olha, existem dois pontos aqui, né? Votado a favor, da maneira como a coisa foi construída, não daria para votar, porque a gente está falando de uma coisa, uma premissa que é muito básica, que é a responsabilidade fiscal. E eu sei que tem uma discussão de responsabilidade social, e realmente a gente está lá para ajudar quem mais precisa mesmo. Mas começa, deputado Tadeu, daquela seguinte maneira: se a discussão fosse séria, eu falei isso várias vezes no plenário, seria os 50 bilhões e os 20. Agora, quando você vê que ninguém está afim de cortar privilégio, ninguém está afim de aprovar a lei dos supersalários para cortar, quando você vê uma cena onde toda a elite do funcionalismo público é aumentada, né, de uma maneira assustadora, coloca a população mais pobre para pagar essa conta, e depois vem posar de bonzinho, acho muito pouco provável que dentro de um contexto desse, a gente pudesse compactuar com isso. Então, mas
Se a discussão começasse, olha, temos um problema e faltam 50 bilhões, é claro que nós estaríamos muito mais inclinados a votar favoráveis, mas não foi o caso. Ninguém quer cortar nada, é 200 bilhões, mantiveram ali as emendas de relator com outra roupagem, vamos falar o português bem claro, distribuíram entre os compadres, fizeram uma parte que dividiram entre todos os parlamentares, até pela decisão do STF, mas também colocaram ali um modelo de barganha muito parecido do que já existia. Então, voltando aqui, Tadeu, acho que é uma questão que a gente tem que se debruçar sobre essa questão social, muito relevante, tem muita gente passando fome, mas uma discussão séria, que não é o que acontece. Então, brincar de faz de conta que está ajudando os mais pobres para mantê-los no cativeiro da pobreza, para mantê-los sempre pobres, porque interessa no projeto de perpetuação de poder, a gente não ia compactuar com isso. Então, não é só uma questão de votaria a favor se fosse só 50 bilhões. Tem que ver todo um contexto armado e o teatro que é feito. O que você achou de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.